Oi, amigas, sejam bem-vindas de volta ao meu, ao seu, ao nosso lugar seguro na internet. E hoje a gente vai falar sobre ansiedade e sobre fazer coisas sozinha pela primeira vez. E eu acho que o que eu tenho pra falar pra vocês hoje é muito legal, porque vem daquele lugar que a gente tá conversando desde muito tempo aqui no canal, mas principalmente do ano passado, que foi quando eu propus os 6 meses pra mudar, que foi uma série de vídeos que eu fazia mês a mês atualizando vocês sobre as coisas, e que saiu justamente no intuito de publicar o meu livro e tudo mais, terminar de escrever ele, mas que também tinha muito de autocuidado nesses passos, digamos assim, que a gente fazia juntas ano passado. E eu acho que atualmente a minha vida entrou num ponto de mudança que eu acho que é muito interessante a gente conversar sobre, porque eu acho que esse é um dos temas centrais aqui do canal. Muitos de vocês me conheceram por buscarem a melhor versão de vocês, por estarem em busca desse glow up que a gente tanto sonha. E eu acho que eu cheguei numa fase que eu tô iniciando tudo isso de volta e eu acho que é legal compartilhar com vocês, principalmente a experiência que eu vivi semana passada. Eu não me orgulho, tá, gente? Mas em partes, porque em outra parte eu me orgulho muito, tá bom? Então vamos lá. Pra quem me acompanha também desde o ano passado aqui no canal, sabe que eu estava no buraco, assim, gente, mas no buraco, assim, lá no fundo, que a única opção que eu tinha era realmente ir pra cima, gente, porque não tinha mais onde cavar, entendeu? Eu tava lá no buraco do buraco. Resumindo, eu tive uma depressão ano passado e sempre que eu tenho depressão, que eu fico ansiosa, o meu recurso é a comida, né? O que me traz conforto é a comida. Então, eu comi muito, eu precisei muito desse recurso ano passado e agora eu estou tendo que correr atrás do prejuízo, né? Porque a gente sabe que essas coisas levam a gente para um caminho que é engordar, né? A gente não tem muito o que fazer. Então, eu engordei muito ano passado, muito mesmo. E outra coisa que eu fiz durante esse período que eu estive depressiva foi parar de me exercitar. Que bacana, né, gente? Então, já fazia um tempo que eu ia numa academia, na verdade, que eu não gostava. E eu tava, tipo assim, muito triste, muito desmotivada de ir nessa academia, antes mesmo de tudo acontecer, tá? E a gente já tava ali terminando o nosso contrato, né, que era anual, e eu acho que os últimos meses, assim, eu perdi mesmo, eu nem fui, eu só paguei e não fui, porque eu não queria mais ir, eu não tinha mais ânimo de ir, tanto pela depressão quanto pelo ambiente mesmo. Tem gente que ama a academia que eu ia, mas eu não me identifiquei, não me senti à vontade lá, e então eu parei de ir. A única coisa que eu continuei fazendo foi a fisioterapia funcional que eu faço, que é um método que foi criado pela fisioterapeuta. Não sei se foi criado, mas aqui no meu bairro, quem é a pioneira nisso é ela. E ela dá tipo um treino funcional focado em fisioterapia, então a gente vai estar sempre cuidando do nosso corpo de uma forma ali consciente, bacana, e priorizando esse cuidado, né? E é muito legal você fazer exercício sendo monitorado por uma profissional desse gênero. E eu adoro, então continuei fazendo, mas teve uma época também que eu parei até lá de ir, gente, sendo que é uma coisa que eu ia há anos e que eu nunca tinha parado. E, enfim, parei a academia, parei esse funcional e tava só vivendo a base de comer a cada segundo, viver a cada segundo e viver um dia de cada vez. Eu não tinha muitas expectativas, eu não tava animada pra absolutamente nada. Até que chegou esse ano, né, gente? 2026 bateu na porta e eu abri. Literalmente, gente. Porque eu disse pra mim mesma que esse ano eu ia mudar. E daí eu pedi um sinal. E o meu sinal veio, gente. É que assim, eu e a minha irmã, na verdade, eu e a minha irmã pedimos esse sinal, né? A gente já tava conversando há bastante tempo que a gente precisava fazer mais alguma coisa. Então, a gente tava nesse papo de ter que fazer mais pela nossa saúde, pelo nosso todo, assim. Mas a gente chegou no ponto da nossa vida em que a única alternativa nossa é emagrecer, gente. Não tem mais o que fazer. A minha irmã voltou a ter uma doença que um dos gatilhos pode ser a obesidade. Então, a gente pensou, meu Deus do céu, eu estou com um risco
cardiovascular intermediário. Então, a nossa única opção é emagrecer. E eu acho que voltar com um combo de autocuidado, porque, amigas, nos primeiros meses que eu tava muito mal, eu sequer cortava minha unha do pé. Eu sequer lavava meu rosto. Eu acho que eu só lavava meu rosto e mantinha o rosto assim, ok, por causa que eu trabalho com público. Porque se não fosse isso, gente, nem isso eu tava fazendo, tá? Vou ser bem sincera com vocês. Porque, meu Deus, gente, eu nunca me vi tão mal assim, sabe? Eu acho que o pior pra mim foi me ver numa situação que eu tinha jurado nunca mais voltar, sabe? E que foi por um motivo, claro, muito maior do que das outras vezes, mas ainda assim, depois de um tempo eu comecei a me sentir frustrada, porque eu tinha prometido não voltar pra esse lugar e eu estava absolutamente lá, no buraco, no escuro. Enfim, gente, pedimos um sinal pra Deus de que a gente precisava voltar, fazer alguma coisa, mas que a gente não queria ir muito longe, a gente não queria ter que se locomover tanto pra ir na academia, porque as únicas opções que a gente tem eram longe de casa ou essa academia que a gente não tinha gostado do ambiente. Até que um dia estava eu na internet e eu seguia uma... Não é bem uma academia, eu acho que é mais pra um estúdio, sabe? É de uma categoria de exercício específica, chamada Bootcamp. Eu segui uma academia que era especialista nisso, né? Um estúdio que era especialista nisso. E, de repente, eles falaram que eles iam fechar. Eles postaram um vídeo assim, daí eu comecei a ver e daí eu entendi que, na verdade, eles não iam fechar. Eles iam fechar onde eles estavam e iam mudar. Quando eu descobri que eles iam mudar, gente, vocês não vão acreditar. Eles mudaram pra rua da minha casa. Literalmente na esquina da minha casa. Se isso não é um sinal, eu não sei o que é. Porque eu falei, meu Deus, eu acho que é um sinal, né? E daí, eu e a Erika levamos isso como um sinal. Só que, como eu disse pra vocês, a minha irmã teve aí uma doença que pode ser um gatilho, obesidade, ou como não pode ser, por causa que minha irmã tem o que a gente conhece como urticária. Mas a da minha irmã é crônica e espontânea. Então, não tem um motivo aparente, mas a obesidade pode ser uma delas, tá? E daí a minha irmã estava com crise desde fevereiro disso e a academia abriu aqui em março, né? E daí eu falei, vamos lá, né? Vamos fazer uma aula experimental. Lá fomos eu, a Erika e a Nicole. Foi a gente fazer aula experimental, não. A gente foi assistir uma aula, porque a gente não conhecia, não sabia o que era essa modalidade. Sequer sabia que era uma modalidade, gente, tipo crossfit, sabe? Que é uma coisa diferente de musculação, sabe? Então, o bootcamp é isso. Pesquisem sobre, é bem interessante. E daí eu falei, vamos lá ver, né, como que é. Chegamos lá, vimos a aula, achamos incrível. Super legal. Eles colocam um negócio aqui no nosso braço pra monitorar como a gente tá, gente. E é muito legal. Então, daí, a gente entendeu também que, tipo, todas as aulas, de todos os horários, são a mesma aula. Então, o que a gente tava vendo eles fazer ali às 3 da tarde era a mesma coisa que ia se repetir nos outros horários até fechar a academia. E daí a gente gostou. E daí a Nicole não podia, mas eu e a Erika voltamos no mesmo dia fazer uma aula experimental. E foi muito legal, muito divertido, porque é uma coisa que é uma energia, assim, é uma coisa que queima muito também. Nossa, gente, no primeiro dia eu perdi 600 calorias. Então, eu acho que é uma coisa muito legal. Eu não sei como funciona esse negócio de caloria, eu tô aprendendo ainda sobre, mas eu achei super legal. A minha única questão é o meu coração, que ele apita, assim. Essa pulseirinha que a gente coloca, ela marca azul claro, azul escuro, verde, laranja e vermelho. Laranja e vermelho você já tá meio mal. Mas o certo, assim, durante o treino, porque tem uma pontuação, gente, é um negócio super legal, meio que você compete com os outros amigos de aula ali, com as outras pessoas que também estão treinando. E daí aparece quem queimou mais e tal, e daí é baseado nessas cores e no tanto de caloria que cada um queima. E o coach lá, o professor, né, ele explicou que tinha que ficar mais no verde e no laranja, pra queimar mais não, pra você pontuar mais. E o meu ficou todo o tempo no laranja vermelho, isso no primeiro dia. Daí, isso foi uma segunda-feira que a gente foi fazer a aula experimental. Na
terça, eu e minha irmã fomos no dermatologista. Inclusive, estou com uma rotina de skincare nova e produtos caros. Tô passando produtos caros na minha pele, ó. Estou usando Cetaphil e Epitrate, gente. O Glow Up vem aí, tá? Mas isso é assunto para outro vídeo. Vou mostrar minha rotina de cuidados em outro vídeo. Mas assim, fomos na dermatologista e o que que acontece? Essa dermatologista que eu tinha marcado lá muito tempo atrás. Inclusive, quando minha sobrinha fez 1 ano. Minha sobrinha vai fazer 3. E eu tinha marcado essa consulta pelo SUS, porque eu tinha uma alergia. A alergia foi embora e a minha consulta não saiu. E daí eu fiquei, tá, né? Até que saiu semana passada, então, essa consulta e eu falei... O que eu vou falar pra médica? Eu não tenho nada do que eu queria, né? Tipo, do que eu precisava pra falar pra ela. Tenho, assim, uma pele que eu gostaria de melhorar. Sim, mas eu vou chegar lá só com isso. Tipo, ai, me passa um skincare. E daí eu falei, Érica, vamos junto, que se dá, você entra comigo. E daí, no final, deu pra ela entrar, porque a médica justamente tava lá pra atender esse pessoal que já tava curado. Que houve algum bug, gente, que esse pessoal da minha leva aí ficou pra trás. E daí ela tava atendendo e daí ela deixou a Érica entrar junto. E nisso, descobrimos que a Érica não podia fazer exercício físico, porque se o corpo aquece, a urticária piora. Então a Érica foi banida do clube do Mickey Mouse. Gente, eu quase chorei, porque a gente ia fechar com a academia, sabe? E daí eu falei, tá, quem está ruim? Quem está mal é a Érica, não sou eu. Eu vou parar em apoio à minha irmã, como uma desculpa, ou eu vou tentar ir. E daí eu decidi comigo mesma que eu ia tentar ir. Só que, como eu disse pra vocês, eu tenho ansiedade. E a minha ansiedade é daquelas que pensa assim, eu digo que minha ansiedade pensa na cabeça dela. Que eu não consigo fazer as coisas sozinha. Eu tenho um sério problema, gente. Lembra quando tava em alta aquele tema de solitude, de não sei o quê, de curtir com a sua própria companhia? Nunca consegui fazer, nunca consegui sair sozinha, porque tem alguma coisa em mim que me trava na hora que eu preciso sair sozinha. Que eu digo, que nem eu brinco, eu não consigo dar um peido sozinha, gente. Ai, que vergonha, ainda bem que vocês são minhas amigas, gente. Porque, sério... Eu me fico frustrada comigo mesma, sabe? Eu podia fazer tanta coisa e eu não consigo, porque eu não consigo fazer as coisas sozinha. Enfim, daí eu falei, não, o negócio na esquina da minha casa eu não vou conseguir ir. Não, eu vou conseguir. Chegou o dia, marquei a minha aula. Daí o que eu fiz? Pra minha ansiedade ficar um pouco mais em paz, né? Eu marquei pro mesmo horário que eu tinha ido no outro dia com a mesma professora, né? Porque eu falei, não, já é mais confortável pra mim ser a mesma professora, até porque eu já conhecia essa professora há muitos anos. E outra coisa, eu tinha me sentido muito confortável no dia que eu fui assistir as aulas, fui na aula experimental, então eu já tinha me sentido muito em casa. Então, por que não? Né? A ideia é assim, gente, quando eu fui, a minha ansiedade quis me derrubar de todas as formas possíveis, tá, gente? Era meia hora antes, me deu uma dor de barriga. Vocês não têm ideia. E assim, convivendo com a ansiedade desde que eu me conheço por gente, eu já imaginei que era a minha ansiedade só tentando me derrubar, gente. Fui no banheiro e falei, não, eu vou. Comi um negocinho ali, falei, peguei minha garrafinha e fui. Cheguei lá, eu já tinha planejado na minha cabeça, gente, que eu ia ficar perto de uma senhora que tinha estado na outra aula, porque eu imaginei, ela deve ir sempre no mesmo horário. E ela tinha me falado, na outra semana você vai estar correndo. Lembro muito bem dessa senhora, inclusive maravilhosa. E quando eu cheguei lá, aquela senhora não estava lá. Tinha 2 senhoras, a prof e o domo, né? E daí eu fiquei assim... E daí eu fui tentar conversar com essas 2 senhoras que elas estavam, mas elas estavam bem fechadas, tá, gente? Daí eu fiquei, tipo, meio lá no meio, sem saber pra onde ir, o que fazer. E daí... Mas eu tava lá já, né, gente? Já era um grande avanço, gente, porque eu fui me tremendo. Eu tinha falta de ar. E daí, assim, um detalhe. Quando colocaram uma pulseira em mim, já tava no azul escuro, gente. Era pra estar no azul claro, tipo, neutro, corpo neutro. E eu já tava no azul escuro porque eu tava com a minha ansiedade atacadíssima, assim, meus batimentos era papo samba dentro do meu coração. E daí eu fui ficando mais ansiosa ainda, porque não estava conseguindo conversar com as pessoas. Eu pensei, não, tudo bem, né? Vamos tentar. Daí, nisso, chegou um rapaz que tinha feito a aula experimental dele
com a nossa, se eu não me engano, ou na que a gente foi assistir. Eu não me lembro. Mas ele tava lá. Daí ele ficou meio do meu lado, daí chegou uma outra senhora super simpática, que também ficou do meu lado. E a gente, de repente, ali no começo da aula, a gente trocou ali uma ideia, foi bem divertido, que daí a gente se ajudava durante o exercício, porque cada vez que você vai lá, é uma coisa diferente, tipo, é um jeito diferente de fazer os exercícios. São os mesmos exercícios, basicamente. Só que, tipo assim, no primeiro dia que a gente foi, era tipo assim, você tinha que conseguir fazer o máximo do circuito. Daí, nesse outro dia, era tipo assim, as repetições de cada ia aumentando. Então, tipo, era primeiro você fazia 3, depois 6, depois 9, depois nananã, até chegar a 24. E daí eu não tinha entendido. E daí a senhora me olhou, eu falei, a senhora entendeu? Daí eu falei, nossa, eu acho que não entendi muito bem. E daí o moço, se você não entendeu que é mulher, imagina eu. E daí a gente, sabe, fiz amigos. E daí durante o exercício eles me ajudaram bastante. Com aquele olhar de apoio, sabe? Às vezes a gente só precisa de um olhar de apoio. Eu acho que eles me deram isso. E a moça também me ajudou uma hora. A senhora, né? Não sei se é uma senhora ou uma moça, gente. Eu não achei ela tão senhora, sabe? Enfim. Mas ela me ajudou porque uma hora eu me perdi no que eu tava fazendo e faltou fazer um exercício dela. Não, pera, você tem que fazer isso primeiro. E daí eu fiz. E daí, assim, o tempo todo que eu tava fazendo exercício, basicamente, eu fiquei com o meu reloginho no vermelho. Que bacana, né, gente? E daí, uma porque eu tava muito nervosa e outra porque realmente os exercícios, eles aceleram bastante o coração. Só que no ranking, no final, eu acabei ficando em terceiro lugar, gente, porque eu queimei muita caloria. Eu não sei se é por causa da ansiedade, mas era tipo assim, a meta era 500 e poucas calorias. Eu bati quase 900, galera. Porque eu não sei se era a ansiedade ou se era o meu corpo mesmo queimando calorias, gente. Porque, não sei. Não sei, gente, o que aconteceu. Mas aí, mesmo me mantendo no vermelho, eu consegui pegar o terceiro lugar do pódio. Meu amigo, inclusive, ficou em segundo. Não, ficou em primeiro. E uma outra moça lá que tava lá ficou em segundo. E eu fiquei em terceiro e eu fiquei muito feliz, gente, porque foi como um presente pra mim. Tipo, você conseguiu, Laura, sabe? Então, eu achei que foi muito legal. E assim, eu cheguei em casa muito realizada de ter dado um passo tão pequeno, sabe? Eu podia ter desistido por conta da ansiedade e não ter ido, mas eu consegui vencer. E eu quis compartilhar isso com vocês, porque talvez muitos de vocês passem por isso e se sintam tão frustrados quanto eu de não conseguir fazer as coisas sozinha por causa da ansiedade, ou porque às vezes a gente foi criada assim, sabe? Tipo, a minha mãe é do tipo que onde ela vai, a gente vai atrás, entendeu? Então, tipo, sempre a gente tá junto. E eu tenho a minha irmã, então tudo que eu preciso, a minha irmã tá junto. E ali naquele momento que eu vi que eu nunca ia conseguir ter a companhia dela, eu podia ter desistido, mas eu tô num momento que a minha saúde precisa de mim, sabe? O meu corpo precisa que eu ouça ele e que eu salve ele de alguma forma, sabe? Então, eu acho que foi muito importante pra mim ter ido e não ter desistido naquele momento. E isso me deu um gás muito forte pra continuar, sabe? Então, eu estou fechando o plano com a academia, com o estúdio anual pra fazer o bootcamp. Eu achei essa modalidade muito legal, muito interessante. É bem puxado, assim, bem forte, bem pra você suar mesmo, queimar mesmo. O negócio é focado em emagrecimento, gente. E se mudou pra esquina da minha casa. Eu acho que isso é um baita de um sinal. E eu fiquei tão animada que eu cheguei e fazia muito tempo que, por exemplo, eu ia no mercado e não comprava coisas saudáveis, sabe? Eu voltava pra casa com salgadinho, bolacha, E dessa vez eu voltei com bebida proteica, granola, iogurte grego com proteínas, queijinhos e coisinhas pra eu comer e pra eu cuidar da minha saúde, sabe? Eu acho que isso não tem preço, sabe? Eu acho que a partir do momento que eu vi eu mesma recuperando o meu próprio brilho, foi lindo, sabe? E hoje eu vou pro meu primeiro dia de aula depois daquele dia, porque, né, eu fui na segunda e na quarta, e agora eu vou de novo, que é segunda hoje que eu tô gravando esse vídeo, e eu vou de novo. E de qualquer forma, eu tô bem mais tranquila, eu acho, que da outra vez. Pode ser que quando chegue mais perto da hora eu fique um pouco mais nervosa, mas literalmente, vamos
brincar, assim, que são 5 passos da minha casa, sabe? Então, tipo, por mais que seja terrível chegar até lá, é muito perto, não dá nem tempo. E eu fui muito bem acolhida, sabe? Eu acho que isso é uma coisa que ajuda muito na ansiedade. Então, é você estar num ambiente que você se sente segura. Eu jamais... A outra academia que eu ia é, tipo assim, 2 quadras aqui de casa. Mais ou menos, 2, 3 quadras. E mesmo sendo perto, eu não me sentia segura de sozinha. Eu nunca fui sozinha naquela academia durante o ano inteiro que eu e a minha irmã ficamos lá. Eu podia ter ido porque era livre, gente. Eu podia ir quantas vezes eu quiser. Era livre. E eu não fui, nenhuma vez. E era perto também. Então eu acho que o ambiente também influencia muito, sabe? Então eu acho que se a gente quer dar passos pra essa independência, pro sair sozinho, acho que a gente precisa estar de acordo ali em fazer o que tá dentro da nossa zona de conforto mesmo. Ali pra mim foi um pouco fora da minha zona de conforto, mas mesmo assim eu já conhecia e eu já me sentia confortável. Então acho que isso foi muito importante, sabe? Eu acho que eu não iria se fosse nessa outra academia sozinha, sabe? Então, são pequenos passos que a gente precisa dar e que eu sinto que são assim, ó, pra algumas pessoas vai ser um negócio ridículo. Tipo, ai, cara, você não foi treinar sozinho, sabe? Mas pra mim é grandioso. Eu fui treinar sozinha pela primeira vez na minha vida, numa academia nova, que eu não conhecia praticamente ninguém além da professora e do dono. E foi muito legal, sabe? Foi muito divertido. E eu me senti vencedora, digamos assim, de alguma forma, sabe? Eu fiquei muito orgulhosa de mim mesma e eu acho que isso é o que mais importa. E assim, hoje eu vou de volta. Se der, eu volto pra contar pra vocês. Mas se eu não vir contar neste vídeo, num próximo eu conto pra vocês como foi. E é isso, gente. Eu precisava contar isso pra vocês. Talvez alguém aí do outro lado também esteja precisando ouvir isso. E a gente consegue, mesmo pelejando, mesmo que você tenha ansiedade querendo te derrubar. Às vezes a gente tem que passar por cima dela. Não existe outra forma, tá, gente? E tudo bem, às vezes, ela passar por cima da gente, ela derrubar a gente. Às vezes pode ser que seja pra nossa segurança. Mas às vezes a gente precisa ser um pouquinho mais forte e passar por cima dela, tá? Então é isso. Um beijo, obrigada por me ouvirem. Eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau!